boa noite. Hoje, mais um dia de evento aqui na Resenha Médica, no Intensivão CRM, vivendo o conceito Resenha Médica. Hoje vamos ter uma aula com a doutora Carla, de cirurgia plástica. Vai ser uma aula sensacional. Mas antes, queria pedir para você aí, aqui no YouTube, no chat, ou seja qualquer meio, e-mail, Instagram, sei lá, manda sugestões aí de aula, de professor, críticas, o que dá para melhorar, o que não dá, comentário, tá gostando ou não. Manda esse feedback, é importante para a gente, tá bom? Acho que é isso. Lembrem de se inscrever no nosso canal do YouTube aí, dá uma força muito grande, chega a notificação, é importante também. Entra no nosso canal do Telegram, todo dia tem questões, todo dia tem várias coisas aí também. Compartilha no Insta, chama a galera que realmente ajuda bastante, tá? Sem mais delongas, agora vamos para a aula. Doutora Carla, então, quando quiser a palavra é sua, beleza? Meu nome é Carla Sola de Ponte, eu sou cirurgiã plástica e me pediram para conversar um pouquinho sobre como é a formação em cirurgia plástica e a gente vai falar um pouquinho também sobre queimaduras, tá? E o paciente grande queimado. Eu estou aqui no laboratório de anatomia da faculdade, onde eu dou aula, e por isso que a gente está paramentado, e tem outras pessoas aqui comigo, outros professores e alguns alunos, então por isso que eu vou manter a máscara, mas eu acho que o áudio, espero que o áudio fique bom. Eu sou graduada, né, em medicina pela Faculdade de Ciências Médicas da Santa Casa de São Paulo, fiz residência em cirurgia geral e cirurgia plástica na mesma instituição. Tenho o título de especialista em cirurgia plástica pela Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica, no qual sou membro adjunto, e tenho pós-graduação em dermatocosmiatria pela Faculdade de Medicina do ABC e concluí o mestrado pela Faculdade de Medicina de Marília. Trabalho numa clínica particular em Dracena, interior do estado de São Paulo, região do Oeste Paulista, e trabalho como docente na Faculdade de Medicina aqui de Dracena, Unifadra. A formação em cirurgia plástica, ela é bastante longa, né? Então, após os 6 anos de medicina, ela tem como pré-requisitos 2 anos de residência em cirurgia geral. Atualmente, nós não temos vagas de estágio em cirurgia geral, então são todas residências já aprovadas pelo MEC e pelo Colégio Brasileiro de Cirurgia. Após esses 2 anos de residência em cirurgia geral, são mais 3 anos de residência em cirurgia plástica, totalizando, então, esses 5 anos de residência. Ainda existem no país algumas vagas de estágio para cirurgia plástica, mas é importante frisar que essas vagas, claro, todas elas são regulamentadas pela Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica, então só preste vagas de estágio que são reconhecidos pela sociedade, né? Se houver alguma vaga em algum lugar que não há esse reconhecimento, não vai valer de nada a sua especialização, né? De preferência, a residência, que também tem a regulamentação pelo MEC. Após os 5 anos de residência, então, a gente presta uma prova, que, na verdade, ela tem algumas fases, até no decorrer da residência, porque a residência e as poucas vagas de estágio que ainda tem, elas são sempre continuamente avaliadas pela sociedade. E os residentes também, né? Com provas teóricas. E no final da residência, então, a prova teórica e prática para a obtenção do título de especialista, e o que vai te tornar membro da Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica, né? É uma forma tanto de você avaliar como foi, né, a sua especialização, as suas condições de entrar no mercado de trabalho e desenvolver a cirurgia plástica com segurança, com respeito ao paciente, né? E é uma forma também da sociedade avaliar os serviços,
né, e buscar melhorias, então, na nossa formação e no serviço prestado à população. A cirurgia plástica, ela tem várias áreas de atuação, em geral, os cirurgiões plásticos trabalham em todas elas, mas ainda há duas áreas, subespecialidades que já tem residência médica. Uma é a cirurgia da mão, seriam mais 2 anos de residência médica, né? Teria que prestar novamente uma outra prova e fazer mais 2 anos de residência. E a cirurgia crânio-maxilofacial, que é mais 1 ano, tá? A gente tem fellows, ou estágios, né, para acompanhar também uma determinada área, mas ainda não se configura uma outra residência médica, tá? Bom, acho que resumindo bastante é isso quanto à formação em cirurgia plástica. É uma especialidade bastante ampla, então atende todas as faixas etárias, desde recém-nascidos até idosos, doenças adquiridas, congênitas, né? A cirurgia plástica reparadora é muito desafiadora e bastante interessante, e vai do cabelo ao pé, né? Então, essa diversidade que eu acho que atrai e deixa e torna a especialidade tão desafiadora, né? É muito bacana e acho que é isso. Espero ter respondido a maior parte das dúvidas. Bom, eu não vou ter muito tempo, mas me pediram para que fosse apresentado uma aula. Até a intenção, se eu tivesse tido um pouquinho mais de tempo, seria em preparar, de repente, uma aula para mostrar toda essa diversidade da especialidade mesmo, né, da cirurgia plástica, principalmente da reparadora, mas não foi possível, então eu acabei tendo que adaptar, né, uma aula que eu já tinha, sobre queimadura, né, que é uma das áreas atuantes do cirurgião plástico. E então é isso que eu vou falar aqui um pouquinho para vocês, tá? Bom, a queimadura vai ser uma lesão da pele, né, e até das estruturas abaixo dela, que causa destruição desse nosso revestimento a partir de um agente externo, que pode ser um agente físico, químico, tá? Elétrico, então, diferentes agentes. Ela varia desde uma lesão pequena, né, até lesões gravíssimas, que causam repercussões sistêmicas gravíssimas e que podem levar à morte. No Brasil, a gente tem em torno de 1 milhão de acidentes por queimadura durante o ano, né? A gente até tem campanhas em julho junho e julho por conta das festas juninas, que aumenta o uso de rojão, fogueira, né? E no final do ano também, próximo ao Réveillon, a gente tem um pouquinho do aumento do número de casos, tá? Lembrando que também em crianças normalmente há um pouquinho maior mais risco, e também essa faixa etária é um pouco mais acometida que o restante da população, tá? Pelo SUS, entre os anos de 2013 e 2014, houve mais ou menos 15 mil casos de internação em crianças, né? Que mostra um grande número de casos, e aí um gasto com o serviço de saúde pública também alto, tá? E a queimadura mais comum vai ser de crianças mesmo, tá? Que eu vou falar um pouquinho mais pra frente, que normalmente é por escaldadura, tá? O escaldo. Que é normalmente com líquido, normalmente está relacionado ao ambiente da cozinha, né, em casa, então com as panelas no fogão, ou acidente com a própria mãe, né, sem querer, a criança batendo, esbarrando na perna,
e aí a mãe derrubando a panela, ou a própria criança alcançando ali os cabos das panelas e virando líquido, sopa, café, óleo, né, por cima, tá? Então, a queimadura por escaldadura ou escaldo normalmente a mais comum, vai ser por líquido quente, né? A chama do fogo é capaz, também é um outro agente que causa queimaduras profundas. O flash burn são as explosões, até explosão de forno mesmo, de cozinha, tá? E por contato com metais, plásticos, também é um agente físico que é capaz de causar queimadura. As queimaduras elétricas, né, e as químicas são um pouco menos comuns, mas também acontecem, tá? Lembrando que a queimadura elétrica normalmente é uma queimadura grave que causa repercussões cardiovasculares também importantes, né? Quanto à lesão em si, então, classificamos as queimaduras de primeiro, segundo, terceiro e alguns autores em quarto grau. Basicamente, a queimadura de primeiro grau, ela vai comprometer só a epiderme, a camada mais superficial da pele, e vai causar um eritema, então só uma hiperemia, né, um vermelhidão dessa região, e a recuperação dela é rápida. Então, aqui, ela causa essa lesão apenas da epiderme, né, a camada mais superficial da pele, tá? E o exemplo mais comum é a queimadura solar. Queimaduras de segundo grau, elas podem ser superficiais ou profundas, e são as queimaduras que comprometem a derme, né? A superficial compromete basicamente a derme papilar e um pouquinho da reticular, e as profundas vão comprometer quase que completamente essa segunda camada da pele, comprometendo, então, os anexos, né, as glândulas sudoríparas, os folículos pilosos e as glândulas sebáceas, e aí a recuperação vai demorar, né, pelo menos 30 dias para que ocorra essa reepitelização, e pode deixar cicatrizes ou necessitar de um tratamento complementar, né, e aí vai entrar o papel do cirurgião plástico. Mas de segundo grau superficial, então tá aqui, comprometendo derme papilar e o início da derme reticular, folículos pilosos e glândulas sebáceas e sudoríparas ainda se mantêm intactas, então a reepitelização ainda ocorre em 15 dias, né, a segundo grau superficial ainda tem capacidade de reepitelizar por conta desses anexos. Aqui é a imagem clínica da lesão, então normalmente formam-se bolhas, os flictenas, né, que nada mais é que o descolamento da epiderme, da derme, e quando você debrida, ou quando essas bolhas se rompem espontaneamente, você vê a derme que tem esse aspecto brilhante e bem avermelhadinho, né, então bem irrigado, que nada mais são do que nada mais é do que a exposição dos vasos sanguíneos da base aí da derme, tá? Então, essa é uma queimadura de segundo grau superficial com capacidade para epitelizar. Aqui uma bolha, um flictena, uma bolha tensa, né? Não há ainda um consenso se esses flictenas devem ser sempre debridados ou não, mas, em geral, bolhas tensas de grandes extensões, optamos pelo debridamento para acelerar um pouquinho a evolução e a epitelização. Tá? Aqui já é uma queimadura de segundo grau, com áreas de segundo grau superficial, como aqui, onde está bem vermelhinho, é segundo grau superficial, mas as regiões mais nacaradas, mais esbranquiçadas, onde os vasos, então, foram lesados, já são segundo grau profundo, tá? Então, já comprometeu completamente aí a derme. Aqui também queimaduras de segundo grau, cheio de flictenas, de bolhas. E queimadura de segundo grau, igual eu mostrei algumas áreas naquela outra imagem, esbranquiçada, ou seja, comprometeu toda a camada dérmica e os vasos sanguíneos da base da derme, tá? Então, uma queimadura de segundo grau profundo. Necessita de tratamento complementar, então, de debridamento, toda essa pele deve ser retirada,
E aqui o tratamento foi feito com enxerto de pele, tá? Ou seja, retirou-se parcialmente a pele de uma outra área doadora, de outra área não comprometida pela queimadura do corpo do paciente, e cobriu-se essa área que foi lesada. Queimaduras de terceiro grau, aí elas comprometem toda a espessura da pele, né? E podem comprometer já tecidos abaixo dela, subcutâneo, músculos e ossos. Nesses casos, alguns autores consideram de quarto grau. Então, destrói todos os anexos dérmicos, sudoríparas, folículos pilosos, glândulas sebáceas, as terminações nervosas, inclusive, os vasos da derme, ou seja, uma queimadura que não tem a capacidade para se reepitelizar, se regenerar sozinha, tá? Já que nos casos da queimadura de segundo grau, a epitelização vai acontecer pelas células da camada basal ali que ficam em torno desses anexos. Não havendo mais anexos, não havendo irrigação mais sanguínea, é incapaz, então, dela se regenerar sozinha, e aí, então, vai sempre precisar de tratamento cirúrgico, de reparos, tá? Normalmente são queimaduras com esse aspecto, um branco bastante nacarado, um tecido necrótico, sem elasticidade, tá? Aqui, novas imagens. Inclusive, essas de terceiro grau, quando comprometem todo o tórax, abdômen, são aquelas que precisam de um procedimento que se chama escarotomia. Você tem que quebrar essas escaras, porque perde toda a elasticidade, pode, inclusive, comprometer função respiratória, né? A expansão da caixa torácica. Então, normalmente exige até esse tratamento aí na urgência, no atendimento inicial do grande queimado. E as queimaduras de quarto grau, que alguns autores consideram, quando há carbonização, então essa destruição de músculos, ossos, tá? Isso também é um aspecto de queimadura bastante profunda, de terceiro ou quarto grau, que é esse aspecto necrótico, todo carbonizado, enegrecido, né, preto, tá? Aqui provavelmente deve ter sido uma queimadura elétrica, né, por alta voltagem. Aqui um exemplo até que eu dei para vocês da fasciotomia, quando é em membro, né? Dei o exemplo na caixa torácica, por exemplo. Nos membros que tem uma drenagem linfática e venosa unidirecional, pode haver síndrome compartimental e também necessitar de fasciotomias para liberar essa pressão, já que essas queimaduras são inelásticas, né? Formam um tecido aí inelástico ao redor e com o edema, com extravasamento do líquido do intravascular para o interstício, então com o edema, comprometimento da vascularização da irrigação arterial desse membro, tá? E aqui os exemplos, então, a queimadura de primeiro grau, só epiderme, segundo grau, derme, né, papilar, a segundo grau profundo, já pegando derme reticular, terceiro grau pegando toda a derme e um quarto grau aí com a carbonização de todos os tecidos. Aqui um resumo, tá, da classificação. Então, só repetindo, primeiro e segundo grau, aí ocorre epitelização, epidermização, né, sem necessidade de tratamento cirúrgico complementar. O segundo grau profundo normalmente precisa de um tratamento complementar, uma enxertia, mas é possível certo grau de epitelização. Terceiro e quarto grau, sempre a necessidade de atuação aí do cirurgião plástico com enxertos ou retacos cutâneos, que podem ser temas para uma outra aula. As queimaduras também apresentam zonas, tá? Isso histologicamente. Então, a zona de necrose vai ser a área mais central, então, que foi mais comprometida, aquela zona irrecuperável, tá? A lesão principal em si. Ao redor dessa zona, a gente vai ter uma zona de estase, que vai depender da evolução do paciente.
Então, é uma zona que tem capacidade para se ressuscitar, para melhorar, ou não, ou pode evoluir para a zona de necrose. Então, vai depender da hidratação do paciente, se você o afastou do agente que causou a queimadura, se fez um curativo adequado. Então, todo o tratamento inicial desse paciente, essa zona pode evoluir para uma necrose ou não, pode se recuperar. E a zona de hiperemia, mais na periferia, então, que em geral não evolui para necrose, e aí seria uma lesão parcial. Tá? Aqui, novamente, as zonas, tá? Então, zona de coagulação ou necrose, estase, que é aquela zona instável, ou piora ou melhora, e a zona de hiperemia. Bom, um pouquinho de fisiopatologia, tá? Então, como a gente está falando mais do agente externo térmico, né, como causador aí da queimaduras, o que vai acontecer, essa lesão, então, essa área de necrose expõe os colágenos tipo 4, 5 dos endotélios vasculares, além de destruir, claro, colágeno tipo 1 da pele. Expondo esses endotélios, ativa-se e libera histamina pelos mastócitos, aumenta a permeabilidade capilar, o que causa o extravasamento do líquido do meio intravascular, então desse filtrado plasmático, para o interstício, causando edema e hipovolemia. Além disso, ativação do sistema de calicreína, produzindo cininas, que vão colaborar ainda mais para esse aumento da permeabilidade capilar, e da cascata do ácido araquidônico, liberando prostaglandinas, que também vão contribuir para tudo isso. Ou seja, uma reação inflamatória sistêmica decorrente dessa lesão. Outra via ativada do tromboxano, que vai elevar um pouquinho a pressão hidrostática e contribuir ainda mais para esse edema. E pela lei de Starling, então, numa situação de hipovolemia, os efeitos cardíacos, né, são aumento do inotropismo, aumento da frequência cardíaca, o que vai contribuir para o extravasamento desse fluido do intravascular para o interstício, tendo aí um pico, então, desse extravasamento em torno de 6 a 8 horas. Ou seja, a participação de histamina, serotonina, prostaglandinas, bradicinina, tromboxano, diversas substâncias inflamatórias atuando e contribuindo para esse aumento da permeabilidade capilar sanguínea. Além disso, perde-se a barreira cutânea, né? Então, aumenta muito a perda insensível de água, que, em geral, a pele controla, né? Nós perdemos um pouquinho com a sudorese, mas, diante de uma queimadura, principalmente de um grande queimado, de uma área extensa, perde-se essa barreira cutânea, o que leva mais ainda, exacerba mais ainda essa fase de choque. Portanto, o paciente grande queimado, ele sofre choque hipovolêmico e as primeiras 24 horas são imprescindíveis na recuperação e na manutenção da vida, nesses casos, com a ressuscitação volêmica, então a reposição de grandes quantidades de volume. Bom, eu vou me adiantar aqui um pouquinho, porque não vou ter muito tempo aqui para discutir com vocês, mas outras alterações metabólicas ocorrem no paciente grande queimado, então há um estado de catabolismo intenso, com lipólise e proteólise intensos, né, além de gliconeogênese, então grande perda de massa muscular, e o que leva mais ainda ao comprometimento das funções importantes orgânicas que o paciente precisa. Na imunidade, nós também vamos ter grandes alterações, né? Principalmente uma depressão no número de linfócitos, né? Nos linfócitos TCD4, os T-helper, né? E déficit
da imunidade também o moral, então na capacidade de produção aí das imunoglobulinas, diminuição da capacidade bactericida dos macrófagos e neutrófilos, então um estado de imunodepressão importante. Aqui um resuminho da fisiopatologia de tudo que acontece na queimadura. Então, agressão do tecido, a exposição do colágeno, com o recrutamento de mastócitos, liberação de histamina, ativação do sistema calicreína, fosfolipase, e aí diversas prostaglandinas, sinalizadores inflamatórios, e a perda, né, de volume e de eletrólitos. Perda da barreira cutânea, alterações no sistema imune, invasão de bactérias, que aí o risco para infecção é um outro risco importante, mas que vai acontecer aí nos dias após, normalmente, a primeira semana do trauma, da queimadura, e as alterações metabólicas também, catabolismo, alterações hormonais, o uso das nossas reservas energéticas, que seria o quarto maior risco, né? Então, passado o risco de sepse, de infecções, aí a luta para recuperar tudo isso. Bom, o cálculo da área queimada é outro assunto de grande importância, né? Eu estou falando aqui no grande queimado, então o que vai ser o grande queimado? Vai ser queimaduras de segundo grau maior que 20% da superfície corpórea cometida ou de terceiro grau maior que 10%, isso no adulto. E como a gente calcula essa porcentagem de superfície corpórea queimada? Então, nós temos a área de Land-Browder, que pode ser calculada, mas é mais difícil da gente decorar. Em geral, a gente usa a regra dos 9, que separa os segmentos corporais por áreas de 9%, que é mais rápido, é fácil a memorização, é pouco preciso, mas é mais usado por essa facilidade, tá? Então, claro, a avaliação inicial do grande queimado é um traumatizado, é um paciente politraumatizado e vai seguir o protocolo do ATLS, né, que é o Advanced Trauma Life Support, do Colégio Americano, e não sei se todo mundo conhece, que segue aquele protocolo do ABCDE, A, avaliar vias aéreas, B, respiração, C, sinais de choque, né, então os sinais cardiovasculares, de perfusão, D, quanto a alterações neurológicas, e E, a exposição do paciente. Então, sempre um paciente queimado é um paciente traumatizado, a gente tem que considerar se houve explosão, por exemplo, se ele sofreu choque, né, se houve queda de algum lugar, então ele pode ter outros traumas associados além da queimadura. Se houve, por exemplo, queimadura de via aérea, né, se foi num ambiente fechado, por quanto tempo ele ficou lá, então, se houve esse risco de lesão inalatória, e as condições médicas já coexistentes, as comorbidades do paciente, né, então, paciente idoso, já com doença cardíaca ou pulmonar prévia, tem um maior risco de evoluírem mal, tá? A avaliação inicial, então a regrinha do ABCDE, pelo ATLS, que não vai dar para a gente discutir com muitos detalhes, mas é o atendimento inicial, e aí, claro, você vai avaliar, classificar a queimadura e ver a extensão em que foi comprometida. Claro, nem precisamos falar que o principal, o melhor do tratamento é a prevenção, e, claro, a gente vai tentar aquela zona a zona de peremia não, a zona de estase, que ainda não necrosou, não evoluiu para uma lesão irrecuperável, a gente vai tentar recuperá-la, né? E para isso, então, que o tratamento, a reposição volêmica é de extrema importância. Então, o que é o paciente grande queimado? Para adultos, lesões de segundo grau maiores que 20% ou de terceiro grau maiores que 10%.
nem preciso falar que em grandes centros, então nas capitais, em São Paulo, onde eu estudei, a gente tem hospitais referência no tratamento de queimados, então esses pacientes, assim que estabilizados e em condições de transferência, vão ser transferidos para esses hospitais de referência, tá? E a reposição volêmica no grande queimado, a gente tem uma regrinha de Parkland, que, em geral, 2 a 4 ml por quilo por superfície corpórea queimada, que a gente vai ter que infundir nas primeiras 24 horas, que é essa regrinha. Metade disso tudo vai ser nas primeiras 8 horas, e a outra metade nas 16 horas seguintes, tá? Então, essa é a regrinha principal, e normalmente solução cristalóide. Lembrar do suporte nutricional, já que ele vai estar em estado intenso de catabolismo, então com nutrição parenteral associada, principalmente na incapacidade do paciente de ter nutrição enteral ou por via oral. Avaliar sempre parâmetros bioquímicos desse estado nutricional, através da albumina, pré-albumina, né? Avaliar perda e balanço nitrogenado. E aqui os critérios de transferência para unidade de queimados, então sempre o paciente grande queimado, e queimaduras elétricas, queimaduras de áreas mais importantes, né? Então face, genitália, mãos, pés, ou grandes articulações também devem ser transferidos, lesões por inalação, tá? E pacientes com comorbidades importantes também é um critério para a transferência. E era isso, vou terminar a aula assim, essa aula segue ainda, tem muita coisa que a gente poderia discutir, mas infelizmente eu não vou ter tanto tempo para ficar aqui com vocês. Espero que vocês tenham gostado e qualquer dúvida estou à disposição. Um abraço. Aula muito boa, doutora Carla, manda demais. Eu espero que vocês tenham gostado também. Pelos feedbacks que a gente teve ontem, a gente colocou o vídeo, eu acho que ficou bem legal. Vamos colocar o outro hoje, tá bom? Então, mesma ideia aí, a aula já acabou. Quem quiser ver o vídeo pode ver ou não. Hoje é um vídeo um pouquinho mais curto, mas é bem interessante também, tá? Acho que é isso. Obrigado a todos, boa noite, continue acompanhando a gente aí. E nos vemos amanhã no último dia da Semana Bisturi, beleza? Valeu, fiquem com o vídeo agora. In this segment, we'll show you how to set up for and perform a good operative skin harvest and graft over a burn. First, let's talk about the timing of excision and grafting. If a burn will not heal within 3 weeks, it ought to be treated surgically. If the burn is too deep to heal in that time, then grafting is the preferred solution. For a full discussion of how to assess the depth of a burn, watch the segment on burn assessments. Grafts can be either full thickness or partial thickness. Full thickness grafts are generally used for coverage of areas that require excellent cosmetic or functional results. The size of full thickness grafts is limited by the available donor sites, the area behind the ear, redundant skin tissue on the extremities, and the groin. Donor wounds also need to be closed primarily, thus further limiting the extent of skin available. Split thickness allows for reepithelialization of the donor bed. In fact, the donor site can be thought of as a partial thickness burn. Most importantly, the ability to mesh split thickness grafts allows you to provide broad coverage from a relatively small donor area. As your patient enters the operating room, think about patient positioning. The optimal patient position will allow comfortable access to the donor sites. Given time to heal, the same donor site can be used repeatedly. The anterolateral thigh is an optimal site for supine patients. Other common harvest sites include the back and buttocks. In larger burns, where harvest sites become limited, we may use less common donor sites, such as the abdomen, chest, and arms. Donor sites may have significant scarring problems, so that less visible sites are desirable. In infants and toddlers, the buttocks are often used because they can be simply dressed with Sylvadene diaper changes and tend to be covered by clothing as the child matures. It's important to be sure that you plan to harvest enough donor skin. You never want to come up short when placing your graft. Grafts will contract after they're placed, so it's important to account for this primary contraction when planning how much skin you'll need. Meshed grafts should never be stretched tightly over the graft site.
The thicker the graft, the less primary contraction you'll see. The graft should also be large enough to overlap the margins of the wound, which will otherwise heal by secondary intention and cause ugly scarring. Over time, secondary contraction will occur as the graft shrinks within the recipient bed, which is why grafted areas often appear much smaller over time. Although we'll talk first about harvesting skin and then about grafting it, it is actually vitally important that the recipient bed be prepared before the skin is harvested. Only when the recipient bed has been prepared will you know how much skin you'll need to harvest, and even if the wound is ready for grafting at all. Preparing the skin bed for harvesting obviously requires a complete surgical prep. The donor site is shaved and lubricated for the dermatome using either oil or a soap solution. The donor site can be further optimized for harvest by injecting a balanced salt solution subcutaneously to create a firm, flat surface ideal for harvesting. This isotonic solution is injected subdermally to avoid peau d'orange, but if you inject it too deep, it won't create the wheal effect. For aesthetic reasons, avoid putting the needle holes into the planned harvest area if you can avoid it. Partial thickness skin grafts are obtained using a compressed air-powered dermatome. The dermatome has a guide and a rapidly oscillating blade. The dermatome guide can be adjusted to varying skin depths to provide varying thickness of skin graft, from thick to thin split thickness. Harvest techniques can be difficult to master. The key is to provide a steady amount of force to the dermatome, while maintaining proper orientation of the blade to the plane of the skin. When starting a run with the dermatome, the blade is engaged into the skin to cut it at the upper dermis level, and held steady for the length of the harvest. Finally, the angle of the blade is dropped to provide a clean taper at the end of the strip. Both the harvest bed and the wound bed must have excellent hemostasis in order to heal properly. Our way of achieving this is to use Telfa pads soaked with a solution of 1 to 10,000 epinephrine, applied with the shiny side against the wound. This will create vasoconstriction and hemostasis in the wound bed. Harvest skin can be applied as a sheet graft, or it can be meshed to provide broader coverage and less risk of hematoma or seroma. Usual expansion ratios are 1:1, 1:2, and 1:3. Greater than 1:3 take a long time to heal, and should be reserved for when donor sites are in very short supply. The dermis is obviously applied against the wound bed. Shiny side down is a good rule of thumb. Sometimes the dermis doesn't look that shiny. The other clue is that the graft tends to roll inward toward the dermis side. Skin can be annealed to the wound bed with the aid of a fibrin sealant, and the edges secured with tape, sutures, or staples, depending on the size, orientation, and location of the wound. Proper dressing of the donor site is vital. There are many different strategies to dressing both the donor site and the graft site, and choosing among them is beyond the scope of this segment. Simply put, a proper dressing will provide a moist environment for rapid healing, conform to the wound, and be relatively cheap, comfortable, and adherent. It should allow the wound environment to resist infection, should be transparent so the wound can be inspected, and should be easily and atraumatically removed. Unfortunately, no current product comes close to meeting all these requirements, so each burn dressing requires weighing the priorities for each individual wound.